Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, professora Noésia e professor Camilo, por terem aceitado participar da banca do Pedro. O Pedro, ele vai apresentar hoje o resultado do seu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado O Estado da Arte da Qualidade de Vida do Trabalho em Periódicos Brasileiros, um estudo bibliométrico, tá? Então, Pedro, como que vai funcionar? Eu vou passar o host para você. Você vai ter 15 minutos para fazer sua apresentação. Daí, a professora Noésia, o professor Camilo, eu, iremos fazer algumas pontuações quanto ao seu trabalho, tirar dúvidas, fazer sugestões. Daí, a gente vai pedir para você se ausentar por um período, para que a gente possa deliberar e discutir um pouco mais a respeito do seu trabalho. Aí você volta e a gente apresenta o resultado do seu trabalho. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Então, beleza. Noésia, Camilo, tudo bem se a gente começar agora? Então, beleza. Ó, Pedro, vou te passar o host. Espera aí. Prontinho. Então, ó, Pedro, agora, no meu relógio é 3h05, tá? Então, agora você tem até 3h20 para finalizar sua apresentação. Agora é com você. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Pronto. Tudo ok? Deixa eu só tirar o... em cima aqui. Bom, conforme a professora Metier falou, o tema do meu trabalho de conclusão de curso é sobre o estado da arte da qualidade de vida do trabalho, né? O QVT, que vocês vão ver bastante do trabalho aí, né, que a gente fala, em periódicos brasileiros, né? Meu nome é Pedro Henrique de Melo Buiatti e minha orientadora, a doutora Márcia Metier Durante Maimura. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. A justificativa do meu trabalho, primeiramente, eu quis trazer o motivo da elaboração do trabalho. Eu trabalho numa empresa cerealista aqui de Uberlândia, na área de logística, e nos últimos anos eu percebi uma evolução muito grande na qualidade de vida do trabalho, principalmente nessa área de logística. Então, o que eu tentei buscar nesse trabalho foi trazer o quão foi crescendo a evolução da qualidade de vida do trabalho. Foi uma das questões que eu coloquei para a professora Metier e a gente chegou para fazer esse trabalho bibliométrico, né? Esse trabalho traz a evolução de estudos acerca do QVT do Brasil desde 1990, ele é uma ordem cronológica, né? E uma das justificativas também é trabalhar a NR17, que diz sobre ergonomia do trabalho, né? Uma coisa que começou ali nos anos 90, né? E trazer também os princípios e as diretrizes que norteiam o programa de ação da qualidade de vida do trabalho, né? Como as empresas estão lidando com isso, um referencial que busca isso, e depois analisar, que eu vou falar nos próximos slides. O problema de pesquisa desse trabalho foi verificar a evolução dos estudos entre os anos de 1990, né, até o ano de 2021, referente ao tema qualidade de vida no trabalho. Dentre os estudos publicados em periódicos de área de gestão, com a classificação do Qualicaps, as mais altas, A1, A2 e B1, no quadriênio de 2013 e 2016. Um dos problemas também foi esclarecer o cenário atual das pesquisas, buscar trazer clareza do que está acontecendo nos últimos tempos, como que o pessoal está tratando essas pesquisas sobre o QVT, qualidade de vida do trabalho, e também verificar os aspectos mais importantes, né, para auxiliar na compreensão do surgimento e desenvolvimento do tema ao longo desse tempo, né, desses 31 anos que a gente estudou nesse trabalho. Os principais objetivos desse trabalho, eu busquei, foram 5, né, que eu defini nesse slide. Primeiramente, definir as abordagens de pesquisa mais comumente adotadas pelos periódicos analisados, identificar as instituições e pesquisadores que apresentam maior volume em publicação,
identificar períodos de maior e menor volume de publicação, identificar se há constituição de centros de pesquisas que concentram maior número de pesquisas, né? E analisar as propostas de estudo, os estudos futuros que o pessoal, os autores estão verificando e as tendências confirmadas dos períodos posteriores. Essas foram os cinco objetivos principais desse trabalho. Eu quis, no referencial, trazer uma ordem cronológica explicando o QVT ao longo do tempo. Coloquei as revoluções industriais no começo do século XX, né? Coloquei também sobre... Elton Maio traz uma definição de qualidade lá, de vida no trabalho, não era chamado como qualidade de vida do trabalho, mas ele traz essa definição de qualidade, que é a relação do comportamento humano versus a motivação, a obtenção de metas. Houve um início, uma procura nessa questão de qualidade de vida do trabalho nos anos 50, mas foi nos anos 70, de acordo com as minhas pesquisas, que o pessoal começou a tratar sobre o assunto qualidade de vida no trabalho. Verificou-se que, para essa questão, o tripé de base para se ter qualidade de vida no trabalho era o trabalhar o indivíduo, o trabalho e a organização, né, para se ter essa busca de qualidade, né, nas organizações. E eu trouxe dois exemplos. Um dos motivos que fez eu fazer esse trabalho, o exemplo de funcionário externo. Igual eu tinha falado para vocês, trabalho nessa área de logística. No artigo 62 da CLT, ele dizia que os trabalhadores externos, eles não precisava de ter um cumprimento de horário, como era, não tinha jeito de controlar. Em 2012, foi lançada uma lei que trouxe o controle de horário externo. As empresas eram obrigadas a controlar o horário externo. O que aconteceu com essa mudança dessa lei? Passou-se a controlar, um exemplo de motorista, passou-se a controlar o horário de motorista. Motorista que rodava 16 horas, 14, 16, não tinha parada para o almoço, não tinha parada para descanso, começou-se a controlar isso. E, a partir disso, uma visão que eu tive. Mudou totalmente a vida de muita gente, né? Questão que você vê até no rosto, você vê que houve uma melhora na qualidade de vida e na qualidade do trabalho totalmente. Então, uma coisa que veio, que mudou, que eu trouxe no trabalho e quis deixar claro essa parte. E também, voltando na norma regulamentadora 17, que ela traz toda essa questão de ergonomia, de ambiente de trabalho, se ter uma boa condição de trabalho para se ter a qualidade de vida. E trouxe também que o indivíduo, né, no trabalho, eu quis trazer essa visão biopsicossocial, né? Que é a parte biológica, a parte psicológica, a parte social que traz o indivíduo, que faz o indivíduo. Eu trouxe isso nessa contextualização. Aqui, de acordo com Fernandes, em 1996, são 9 fatores-chave para se ter uma qualidade de vida do trabalho dentro de qualquer organização. São eles: condições de trabalho, né? Limpeza, higiene, arrumação, saúde, assistência, educação, moral, identidade na tarefa, o que eu estou fazendo, as relações interpessoais, compensação, salários, bônus, participação de lucros e resultados, participação, criatividade, expressão, comunicação, conhecimento das metas, imagem da empresa, identificação com a empresa, imagem interna e externa, como eu vejo ali dentro, como eu vejo fora, relação chefe-subordinado, né, o apoio socioemocional, orientação técnica e a organização do trabalho, né, inovações, grupos de trabalho, variedade. Eu quis trazer esse quadro para tentar contextualizar finalizar a contextualização da QVT, pontos principais para se ter, né, essa melhora, essa qualidade de vida do trabalho que eu coloquei no referencial do TCC. Né? A metodologia desse trabalho, ela foi uma pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva, né? E eu usei o estudo bibliométrico, né? A bibliometria. Eu vou explicar a bibliometria no próximo slide. E a outra parte da metodologia foi por meio de artigos científicos, né, categorizados como A1, A2 e B1, segundo parâmetros estabelecidos pelo indicador Qualicaps, do quadriênio 2013-2016, na área de administração pública e de empresas, ciências sociais, né, e turismo,
eu apliquei isso eu utilizei a plataforma Sucupira para conseguir, ao todo, eu consegui 21 trabalhos, né, sobre qualidade de vida no trabalho, e mensurei e fiz um estudo bibliométrico sobre esses 21 trabalhos que eu encontrei, certo? A bibliometria, falando um pouco, em da metodologia, falar um pouco da bibliometria. São 3 leis que regem a bibliometria. Primeiro, é a lei de Bradford. A lei de Bradford, ela foca nos periódicos, né? E as suas principais aplicações é estimar o grau de relevância, né, de cada periódico em dada área do conhecimento. Segundo, a lei de Lotka. O foco do estudo é nos autores e estima o grau de relevância de cada autor em dada área do conhecimento. E a terceira é a lei de Zipf. E o foco do estudo são as palavras, né, indexação automática de artigos científicos e tecnológicos. Né? Eu vou dar um exemplo, vou especificar cada lei no exemplo do trabalho aqui. O primeiro, o trabalho é composto por muitas tabelas, né? Então, não trouxe todas, mas trouxe algumas para vocês analisar. Eu trouxe aqui, a primeira que eu trouxe diz a respeito do título de cada trabalho, né, de cada artigo, com as palavras. Nota-se uma junção muito grande. Eu trouxe um exemplo aqui do título, vamos supor, a qualidade de vida no trabalho, introdução de inovações tecnológicas, o estudo comparativo de carros na indústria mecânica de Santa Catarina. As palavras-chave, mais ou menos, estão ligadas diretamente com o título, que uma das coisas que eu verifiquei, qualidade de vida no trabalho, inovações, tecnologia, qualidade de vida na indústria mecânica. Então, isso diz respeito à lei de Zipf, que analisa a frequência e a distribuição das palavras contidas em um texto, né, em um título, em um texto. Partindo para outro quadro, esse quadro aqui, ele analisa de acordo com a lei de Lotka, ele avalia autores, né, numa determinada mensuração bibliométrica. Aqui tem 17 trabalhos, só que autores são 21, não coloquei os 21 porque fica muito grande o slide, mas a maioria dos trabalhos tem 2 autores. Tem trabalho que tem 4, tem trabalho que tem 5, mas a maioria do trabalho tem 2 autores, né? Em razão à lei de Bradford, ela diz razão aos periódicos, né? 2 revistas que mais, dos 21 trabalhos, 9 trabalhos são publicados em revistas de saúde. RPOP é uma revista de psicologia e a Brasco é uma revista de saúde. Então, nota-se que a maior quantidade de trabalho, de títulos de trabalhos é publicado por revistas de saúde, né? E aí eu trouxe a definição da revista. A primeira é a Revista de Psicologia, Organização e Trabalho, né? Aqui traz uma linha editorial, né, de todo do que é a missão, né? E a Brasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Nesses 21 trabalhos, eu notei que somente 4 autores publicaram mais de um trabalho. O resto dos autores publicaram somente um. Ao todo, né, nesses 21 trabalhos, tem 67 autores, só que apenas 4, né, que se eu não me engano, a Ana Cristina, Débora Coutinho, Mário César e a Cristina, publicaram mais de um trabalho, somente esses, né? De acordo, pegando agora as classificações do Qualicaps, né, A1, A2 e B1, que foi o filtro que eu fiz para pegar esses trabalhos, a gente quis trazer níveis altos, né, de trabalho. A1, a gente viu que teve, dos 21 trabalhos, 5 foram A1, a Brasco e a EBAP.br são elas que publicaram. A Brasco publicou 3 e a EBAP.br publicou 2 dos trabalhos. Das instituições de ensino, né? As instituições com maior número de autores foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aí a Universidade Federal de Santa Maria, né? A UFRN publicou 13 e a UFSM publicou 9. Né? E pode perceber também com o estudo que os maiores
onde maiores quantidades de publicação foram no ano de 2007 e 2012. Foram publicados 5 em 2007 e 3 em 2012, de acordo com esse filtro que eu fiz. E sobre o método de pesquisa, 9 pesquisas foram quantitativas, 6 qualitativas, 5 bibliográficos e 1 descritiva. Né? Aqui está um quadro de uma ordem cronológica, eu coloquei os 21 trabalhos aqui para vocês verem. Né? Os objetivos de estudo, 8 foram empresas privadas, 6 foram organizações governamentais, e o resto foi observação social, pesquisa bibliométrica igual ao meu e bibliografia. E também análise de dados, né? 5 trabalhos foram estatísticas, 5 análise de discurso e 2 revisões de literatura. O resto foi análise documental, empírico teórico, descritivo, mas eu coloquei os que teve os maiores, que foram a estatística, análise de discurso e revisão de literatura. E para finalizar as tabelas, eu trouxe aqui para vocês a análise de propostas de estudos futuros de cada artigo. Dos 21 trabalhos, apenas 9 teve propostas de estudo futuro. Aí eu não sei explicar se às vezes é avaliação da revista, né? Só que apenas 9 trouxe propostas de estudo futuro. O resto dos artigos conclui o assunto, né? Então, chegando na conclusão, percebi que 57% dos estudos não fazem nenhuma recomendação de trabalhos futuros, né, conforme falei no slide anterior. Os estudos da Abrasco, da RAI e da EBAC.br não tiveram nenhuma consideração para estudos futuros, diferente da RA, da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, onde todas as publicações propõem estudos futuros. Porém, não é possível afirmar que as revistas estabelecem esse tipo de padrão para publicação, né? Nos 31 anos analisados, coletei 21 estudos focados sobre o tema. Desde o início, né, que envolve a NE 17, nos anos 90, até os dias de hoje. Eu concluo, né, que os estudos não são numerosos dentro do portal Sucupira, dentro desses 3 filtros, né, da classificação A1, A2 e D1. Né, não são numerosos. E há uma relativa concentração nos anos de 2007 e 2012 nos estudos, né, de qualidade de vida no trabalho, e não há amostra de estudos QVT no Brasil entre a qualidade de vida no trabalho e em outros lugares, outros países, outros estudos, né, nesse filtro. E para pesquisas futuras, trabalhos futuros, uma coisa que queria, em questão de referencial, que a gente nota aí com o dia a dia, é sempre melhorar as condições de trabalho, sempre dar condições, melhorar condições, você vê a melhoria do trabalho, quando, seja qual organização for, se ela for privada, se ela for pública, ou quando se tem condições de trabalho, você vê a melhoria acontecendo, né? Assumir novas formas de gestão, como a gente viu na pandemia, o que aconteceu em questão de, eu também cito no trabalho, em questão de home office, né? Toda essa questão de assumir novas, se reinventar, né? Novas formas de gestão, satisfazer na medida do possível os anseios dos trabalhadores, né? Buscar sempre isso, atender, né, na medida do possível, tudo aquilo que for proposto, e para novos estudos, né, fazer uma discussão acerca de quais resultados são esperados para os programas de qualidade de vida no trabalho. Sempre utilizar os indicadores de bem-estar geral das pessoas, a fim de melhorar a coleta de dados, né, e também, para próximos estudos, gostaria que eu deixe para estudo futuro que aprofundasse essa pesquisa bibliométrica, aumentasse esse filtro, né? Verificasse mais acervos de pesquisa, para se ter uma maior concentração, que é notório que ainda tem pouco trabalho nessa área, né? Em questão de gestão, nessa área de qualidade de vida no trabalho, né? Eu agradeço a vocês, o trabalho é um trabalho... gostei muito de fazer esse trabalho, agradeço a atenção de vocês, né? Se tiver dúvida, estou aqui para responder. Pedro, muito obrigada pela apresentação. Eu vou pedir agora para você parar de compartilhar a apresentação e devolver o host para mim, tá? Focar, escolher... não, eu estou os 3 pontinhos seu aqui. Tornar anfitrião. Para mim já está ok, já saiu o compartilhamento. Tá. Saiu? Para mim Tá também. ótimo.
Então, Pedro, muito obrigada pela apresentação. E agora, dando prosseguimento às atividades da banca, eu convido os membros da banca a manifestarem o seu ponto de vista quanto às sugestões de melhoria, como está a situação do seu trabalho, tá? Então, bom, caso vocês não se oponham, algum de vocês tem preferência de tomar a palavra primeiro? Pode começar. Nosso querido colega, ele, além de administrador, também é quase um psicólogo, né? Ele está fazendo psicologia, está quase terminando. É uma pessoa de muito conhecimento na área. Eu acho que mais do que justo enaltecê-lo e permitir que ele comece. Se você não se opor... Imagina, tudo bem, Camila. Vou acreditar que você falou tudo, né? Assim, você é minha amiga, né? Então, ó, sabe que amigo fala do coração e fala a verdade, né? Gente, ó, primeiro quero agradecer vocês pelo convite, pela participação na banca. Eu achei que o Pedro era outro Pedro, porque tive um aluno com o mesmo nome dele, só que no final não é um E, é um I. Então, eu achei que era o Pedro, né? Enfim. Mas, primeiro, parabenizar você, né, e a sua orientadora pela realização do trabalho. E as considerações, assim como a gente vai colocar, eu e a professora Noésia, eles estão no sentido, acho que, de fazer um ajustamento, se vocês acharem pertinentes, né? Porque eu creio que vocês vão querer publicar o trabalho em eventos, talvez uma revista. Então, assim, fica um olhar nosso, externo, acerca do que vocês fizeram, né? Porque quando a gente está imbuído, envolvido com o trabalho, muitas vezes ficam lacunas ou passam algumas coisas que ali no meio do que a gente está fazendo, das diversas orientações, trabalhos, a gente precisa afunilar, né? Pensando nisso, veja, eu vou começar bem do início, tá? A minha primeira sugestão para o trabalho é porque o nome do trabalho está O Estado da Arte e da Qualidade de Vida no Trabalho em Periódicos Brasileiros, um estudo bibliométrico. Aí eu fiquei assim, porque essa palavra Estado da Arte, ela me persegue desde quando eu fiz o mestrado, tá? Eu não estou vendo vocês, eu aqui abri minha tela, viu, gente? Qualquer coisa, vocês usam o microfone, que eu vou seguir aqui as anotações. Então, eu fui olhar direitinho o que era Estado da Arte. E aí a gente tem algumas definições. Para alguns autores, o estado da arte é um arrolamento de dados sobre aquilo que se tem em um determinado campo do conhecimento. E aí a pesquisa bibliométrica, ela entra dentro do estado da arte como um elemento de fundamentar esse estado da arte. Outros autores já colocam o estado da arte como um ente maior, no qual a gente vai fazer uma contraposição de ideias, apurar o que essas ideias trazem e verificar até que ponto aquilo que se tem como conhecimento pesquisado, ele está estabelecido, até onde ele chegou no momento atual da pesquisa. E essa é a minha concepção de estado da arte. Por isso eu fui buscar esclarecimentos para ver onde vocês estavam ancorados. Bom, nesse sentido, a minha sugestão primeira é que vocês não colocassem a questão do estado da arte. Isso não vai diminuir o que foi feito. Por quê? Na verdade, o trabalho de vocês, ele é uma pesquisa bibliométrica. Até eu coloquei aqui uma observação, eu fui fazendo observações, viu, Pedro e professora Mitier, ao lado dos pontos comentados. Eu coloquei, eu tenho dúvida se esse trabalho consiste em estado da arte. Se ele é estado da arte, então faltou abordar as referências mais importantes, porque você pegou uma coletânea de 21 artigos. Esses 21 artigos, eles estão aportados em que literatura? Nacional, estrangeira? Quais são os autores mais referenciados, os principais em cada trabalho? E, com certeza, haverá uma convergência, porque estão se tratando da mesma temática. E essa temática, qualidade de vida no trabalho, desde que ela emerge com os estudos do Trist, lá da época da teoria comportamental, que é 40, 50, e esses estudos eles vão amadurecendo até chegar ao que nós temos hoje, os autores são praticamente os mesmos. E aí eles vão se consolidando. Então, na verdade, a gente tem um arsenal de referências, que existem pessoas nacionais como Fagundes, que você cita, que é uma das referências nacionais, mas existem as estrangeiras também. Então, faltou. Quem são esses autores? Qual é o tipo de referência mais utilizada?
São livros, são artigos. Acho que também faltou da são entre os trabalhos, porque você até diz isso em algum ponto do seu TCC, que vai observar o que os trabalhos estão dizendo. Mas, quando você analisa, você coloca os objetivos, onde as pesquisas foram feitas, qual o contexto, faltou, por exemplo, colocar que objetivos, subobjetivos esses trabalhos tinham. Faltou dizer, por exemplo, no rol da sua amostra, nos 21, porque tudo que você fez, a gente tem que delimitar. Você não pode ser taxativo, como você fez nas conclusões, porque tudo que você viu é referente a esses 21 trabalhos. Então, nesses 21, nessa amostra que você tem, como está esse sentido? E isso eu não percebo no seu trabalho. Ele é extremamente quantitativo, não no sentido de pesquisa quantitativa, mas no sentido de contar mesmo. Autores, objetivos, tipos de trabalho, e não tem problema nenhum. Então, nesse sentido, você está falando comigo? Não, só concordei. Ah, tá, é porque eu não estou conseguindo ver vocês, tá bom? Desculpa. Beleza. Então, aqui no caso, eu sugeriria sim, poderia ficar a qualidade de vida no trabalho. 2 pontos. Um estudo bibliométrico em periódicos nacionais e pronto. Acabou, porque se a outra pessoa chegar e for questionar se tem estado da arte ou não, vocês nem mencionaram que tem estado da arte. Então, e isso não diminui o tamanho do trabalho. Entende? Agora, para ter estado da arte, aí sim ele tem que ser mais profundo. E aí, por quê? Porque qualidade de vida no trabalho é uma temática muito abordada na psicologia, na administração. Sociologia já não tem tanto dentro da vertente que a gente trabalha, mas é um assunto que é praticamente esgotado, né? Assim, a gente não tem novidades. E nesse ponto, eu acho que uma coisa que é certeira no seu trabalho, que está lá nas conclusões, é que você está mostrando, você diz numa frase, que eu até concordo com parte e outra parte não, e você diz assim, que a qualidade de vida no trabalho, ela sempre é colocada nos artigos como ferramenta de diagnóstico. E sim, realmente, ela sempre é colocada como uma ferramenta de diagnóstico. Agora, para onde ela vai, né? O que acontece, isso é muito pouco abordado, isso eu concordo. Inclusive, você diz assim, na continuação da sua frase, lá nas conclusões, que os estudos não mostram quais são, que resultados se obtém quando a empresa aplica a qualidade de vida no trabalho, seja de que forma for. E aí eu até coloquei uma observação, na sua amostra, porque existem outras, até mesmo porque você tem que considerar que a sua amostra, ela é feita de periódicos. Então, esses periódicos, em geral, esses artigos, pelo tipo de revista que você utilizou, elas são oriundos de trabalhos de tese, de dissertações, mas a gente também, você não estudou teses e dissertações, então a gente vai ter outros trabalhos que enfocam QVT e que já vão relacionar a QVT com os resultados organizacionais, porque essa é uma lacuna. Tipo, como eu aplico isso? Né? Como aplico? Bom, essa é a minha primeira consideração. Aí, aqui no resumo, eu acho que o resumo ele ficou muito genérico, porque eu até coloquei assim, ó, como se trata de uma pesquisa bibliométrica, é interessante que você mencione no resumo o período delimitado de tempo, porque quando a gente pega um trabalho, a gente estuda primeiro o resumo, eu vou no resumo para ver se aquilo me interessa. Então, se você está dizendo que é uma pesquisa bibliométrica, a característica desses trabalhos é que eles tragam de cara qual o período de tempo, porque se você fez num período de tempo que não me interessa, eu já vou passar para um outro trabalho. Então, e mais, no seu caso, você diz uma coisa que eu não sei se eu concordo muito, que está na introdução. Você diz assim, que você pesquisou de 1990 até 2021 em função da NR17, que você coloca a NR17 como uma questão muito contundente. E aí você busca estudar a partir desse contexto. Então, desde 1990 para cá, o que existe? E nesse ponto, aí eu acho que o trabalho ele se propõe a muita coisa, porque veja que de 1990 para cá, nós temos uma enxurrada
de trabalhos de qualidade de vida de QVT. E aqui você está vendo apenas uma faceta desse ambiente. Você está restrito a periódicos, como você colocou lá, classificados pela essa última classificação da CAPES, A1, acho que é, até B alguma coisa que colocou, e da área de administração, que engloba turismo, administração pública, enfim. Mas nós temos outros estudos também. Então, eu fiquei meio perdido quando você fez essa vinculação, que eu acho que nem era necessária, né? E eu entendi que vocês buscaram essa vinculação com a ANR no sentido de dizer assim, isso foi o entendimento meu, tá, pessoal? Pode não estar certo. Ah, como é que eu vou justificar para o leitor que eu vou pesquisar 31 anos? Porque, em geral, quando a gente faz um estudo bibliométrico, a gente dá um recorte de 10 anos, quando não é uma área muito explorada, 20 anos. Então, eu entendi que havia uma proposta maior de vocês, dizer assim, bom, já que a gente vai pesquisar QVT, que já é pesquisado, já que a gente vai ver isso aqui, então que tal a gente buscar desde mais antigo, né? E aí vocês vincularam com a NR17, que inclusive eu entendo o objetivo da NR17, até mesmo porque eu tenho formação em ergonomia, mas eu fiquei assim meio sem assim, eu acho que não precisava disso. Então, veja, aqui no resumo, pelo menos vocês colocarem um período de tempo que foi utilizado, a base que vocês utilizaram, que no caso aqui vocês não utilizaram uma base, vocês olharam quais CAPES, viram quais eram as revistas classificadas e foram diretamente no site, né, lá da revista. E, finalizando o resumo, eu acho que faltou uma amarração, a tipo de vocês colocarem assim, tá, beleza, a pesquisa foi essa, mas resultou em quê? Porque aqui o que você está dizendo, nessas 3 últimas frases do resumo é, considerando as atividades laborais do indivíduo como parte intrínseca da sua vida, abrangendo sua rotina, torna-se necessário abarcar valores fundamentados em saúde. Ok, mas isso aí já está posto. Todos os trabalhos de QVT têm esse discurso. Eles até se ancoram nesse discurso para eles poderem existir. O que interessa é, na sua pesquisa, o que você viu, a que resultados você chegou. E aqui, nesse ponto, era onde você deveria ter colocado, que a maior parte dos estudos são oriundos de universidade e tal, com a quantidade de pesquisadores X, que objetivam ver isso, entendeu? Porque é isso que a sua pesquisa quer ver, ok? Ok. Aí, aqui, ó, aí a gente vai, eu coloquei uma observação no sumário, que eu sei que você fez sem querer, que você colocou o sumário padronizado. Aí eu coloquei padronizar as fontes, porque tem 2 fontes, tem Times e tem uma outra menorzinha no meio. Tá? E eu vi que na introdução você constrói parágrafos muito grandes. Aí eu coloquei, você pode até dividir em 2 e manter a unidade ali entre eles, né? O sentido. Ó, na introdução fica muito claro para mim que vocês querem realmente uma pesquisa bibliométrica clássica. Por isso eu excluí a história do estado da arte. Você quer definir as abordagens mais comumente adotadas nos periódicos, identificar instituições e pesquisadores, os períodos de maior e menor volume de publicações, se há constituição de centros de pesquisa, ótimo. Analisar se as propostas de estudos futuros possuem regularidades e tendências confirmadas nos períodos posteriores. Aí é que eu já acho que esse objetivo específico, ele não foi muito bem atingido. Até mesmo porque, no decorrer do seu trabalho, eu vou percebendo que faltam essas questões assim mais fortes para caracterizar o estado da arte, como esse levantamento dos autores, porque me interessa, se eu estou lendo o seu trabalho a fim de entender aonde a QVT chegou em 2021, a primeira coisa que eu busco é saber quem são os autores mais badalados, quem é que está utilizando, o que é que eu vou buscar ali no seu trabalho para embasar o meu. Aonde são as fontes que os trabalhos que você analisou, elas estão ancoradas. Em relação ao referencial teórico, eu concordo com o item 2.1, qualidade de vida no trabalho, que você vai fazendo um pouco do apanhado histórico. Você chega na visão biopsicossocial, aí eu grafei de amarelo,
porque você termina o 2.1 falando da visão biopsicossocial, coloca a figurinha, que para mim ela nem precisava, essa figura. Você já explicou quais são os adendos da figura. O que faltou, já que você vai deixar a figura, era você dizer, por exemplo, o que são os aspectos biológicos, o que são os aspectos psicológicos e sociais que constituem essa visão. Ou seja, desdobrar o parágrafo anterior à figura, embaixo da figura, dizendo que é considerado em cada dimensão dessa, ok? Aí você fala das implicações do trabalho na saúde. Eu achei um tema explorado devidamente, assim, porque o problema, Pedro, é que quando você estuda trabalho, eu digo, o autor, qualquer que seja o autor, trabalho ele tem N significados e N aportes dentro do que você quer fazer como recorte para estudar. Isso, na minha tese, me deu o maior trabalho. O trabalho me deu trabalho, porque eu tinha que colocar o pé em algo que eu dissesse assim, ó, eu vou trabalhar esta ideia de trabalho. E, pelo amor de Cristo, não me traga outra, porque senão você fica doido no meio daquilo tudo. E você está numa graduação, terminando, está começando seus primeiros trabalhos acadêmicos, então a gente entende que isso aqui é plenamente natural. Você foi falar um pouco ali por cima dessas implicações do trabalho na saúde. O problema para mim, do referencial, não está nem aí, tá? O problema para mim está quando você vai falar nas dimensões da QVT, que é o 2.3. Eu já fui lendo o seu trabalho e imaginando que você ia chegar nessas dimensões. Por quê? Quando o Trist começa a estudar a QVT, lá desde a teoria comportamental, de 1940 e 45, os autores que vão depois dele, fazendo pesquisas, eles sempre vão buscando quantificar essa qualidade de vida no trabalho. E isso vai trazendo à tona diversos modelos de qualidade de vida, alguns com mais dimensões, outros com menos dimensões. E um dos modelos mais consagrados é o modelo do Walton, que acho que, se eu não me engano, ele deve ter de 11 a 12 dimensões. E ele é, entre aspas, mais consagrado porque ele é um dos últimos e ele congrega as dimensões dos modelos anteriores. Então, em geral, nas pesquisas de QVT, se trabalha com o modelo do Walton porque tem-se aquela certeza de que nenhuma dimensão vai ser deixada de ser considerada. Porque, como o Walton já vem depois dos outros autores, dentro de uma linha cronológica, ele já vai pegando aquilo que os outros trouxeram. E aí, quando você chega nas dimensões da QVT, você não aborda nenhum dos modelos, e isso tem muito nos livros, isso tem muito nos artigos que você estudou, praticamente não tem artigo de QVT sem falar nos modelos e nas dimensões. No mínimo, o artigo traz o modelo central que ele utilizou para fazer o estudo da QVT, né? E você está trabalhando aqui com o modelo proposto pela Fernandes, eu acho que, se eu não me engano, deve ser a Ieda Fernandes. E aí, esse modelo dela, que eu acredito, eu não olhei no referencial, já é baseado no modelo do Walton. Mas nesse item, o 2.3, está faltando, ainda mais que é um trabalho que você colocou como estado da arte, falar um pouco do modelo. Quais são esses modelos evolutivamente, que dimensões esses modelos têm, inclusive, da forma como eu estou colocando para você, isso é um tópico muito repetido dentro dos trabalhos de QVT. Nunca tem novidade. É praticamente Ctrl+Z, Ctrl+V ali. É uma cópia, né? Porque não tem muito o que se falar. Mas, dentro do que você está colocando como seu trabalho, eu acho que isso é um item essencial. Sabe por quê? Porque quando vocês chegam lá na parte da análise de dados, seria interessante, dentre aqueles quadros, vocês analisarem também qual é o modelo prioritário nas pesquisas. Porque isso também é uma contribuição dentro do trabalho de vocês. Que tipo de modelo se utiliza mais nas pesquisas? Eu acho que é o do Walton. Eu tenho até outros trabalhos, não meus, de outras pessoas, que eles pesquisam que tipo de modelo é mais utilizado e os porquês. Então, isso eu acho que ficou faltando de vocês.
Porque também é interessante mostrar para o leitor que, a partir desse cenário da QVT e dos modelos existentes, existe um que é predominante. E o porquê que ele é predominante? Né? Então, eu acho que ficou faltando. E como não está aqui no 2.3, no referencial teórico, vocês também não buscaram lá na análise dos dados. Ó, a metodologia eu achei ok, né? Assim, eu fui entendendo por que vocês fizeram o recorte de tempo. Eu entendi que vocês colocaram A1, A2 e B1 por considerarem mais importantes. E aí, meu Deus, deixa eu ver aqui. Gente, desculpa, é porque o Zap está ligado, já tem um monte de gente que trabalha aqui falando comigo ao mesmo tempo, tá? Vocês estão ouvindo o barulhinho aqui, é que eu não deixo desligado, porque no meu celular ele não toca e às vezes eu passo batido nas informações. Bom, deixe-me falar aqui para vocês. Então, tudo bem que você tenha usado as leis da bibliometria, achei bastante legal. O que faltou na metodologia para mim é quando você está no finalzinho dela, que você diz assim: nessa pesquisa, será feita uma avaliação de 20 artigos selecionados, de revistas categorizadas como A1, A2 e B1. Aí eu até coloquei em amarelo e uma observação. Nesse ponto, você já teria que ter citado quais são esses periódicos, porque aqui isso não vai ser um achado da pesquisa, porque já existem, com esse Qualis, e olhando lá no Qualis CAPES, são essas e essas revistas. Então, eu fiquei o trabalho todo até chegar nos resultados, querendo saber onde você foi pegar os dados. Então, aqui seria interessante. Aí, eu acho também que uma coisa que é uma contribuição, que eu coloco aqui no seu trabalho, eu recortei um quadrinho que eu tenho e coloquei aqui para vocês. Ó, faltou mencionar as categorias que seriam observadas no estudo, porque você diz que vai verificar nesses periódicos, diz quais são os periódicos, aliás, você não diz, mas sinaliza, mas aí eu fiquei me perguntando, e dentro, nos artigos que ele encontrar, o que é que ele vai ver? Aí o quadrinho, quando você receber, eu vou te mandar isso aqui que eu estou vendo, ele tem categoria 1, características dos artigos, ano, título. Categoria 2, característica dos autores, sexo, região geográfica, quantidade de autores, frequência, instituição de ensino, natureza da instituição, metodologias utilizadas, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, métodos de investigação, ferramentas de pesquisa. Referências bibliográficas, aí você não tira porque no seu você não colocou. Objetivo dos artigos, objetivos mais frequentes, sujeitos enfocados, que eu acho que uma das coisas também que o seu trabalho poderia ver é quem são os sujeitos dessas pesquisas. São enfermeiros, são funcionários públicos, são professores. No rol das pesquisas que você viu, quem é o sujeito ali daquelas pesquisas que aparece com mais frequência? E as subtemáticas, junto com os temas que QVT, qual é o desdobramento? A pessoa vê QVT e o que mais dentro daqueles artigos. Alguns mencionam e outros não, ok? E no mais, aí eu achei assim, que na análise dos resultados eu consigo compreender, mas eu acho que a forma como os quadros foram elaborados, eles me deixaram um pouco meio perdido, assim. Por exemplo, ó, nesse primeiro quadro, na análise dele, que é palavras-chave com aplicação conforme a lei de Zipf, né? Ele diz assim, você diz, verificou-se a existência de diversos estudos referentes a QVT, em diferentes segmentos. Foi identificado, por exemplo, 5 estudos na área de saúde entre os 21 artigos coletados. Outra classificação é que dos 21, 10 são em instituições públicas e 5 em instituições privadas. E outros 6 são realizados em outros locais e contextos. Aí eu fiquei me perguntando, você está se referindo às instituições dos autores, ou você está dizendo assim, são empresas públicas, não, são organizações públicas e empresas privadas, o que é que você está querendo dizer? Então, eu fiquei meio perdido aqui nessa sua descrição, né? E acho que tem que rever alguns quadros, porque você diz assim, ó, observa-se que o número mais recorrente quanto à quantidade de autores são 2 autores.
onde do total da amostra, 7 periódicos apresentam essa característica. Em seguida, 8 periódicos apresentam 4 ou 5 autores, né? Então, eu fiquei em dúvida, tem mais gente, tem mais periódico com 2 autores, com 4 ou com 5, e depois tem um quadro que você coloca, é o quadro, deixa-me ver aqui, o 7, autores da amostra. Você coloca o periódico, o título do trabalho, autor por autor e as instituições que esses autores pertencem. Aí eu não entendo porque é que depois você vai fazer a classificação para dizer de onde os autores vêm e você considera só o primeiro autor do artigo. Do jeito que você tem esse quadro 7, você consegue ver o número de mulheres, se é um tema mais referente a gênero ou não, as instituições desses autores, independente de ser o primeiro. Você, por exemplo, você tem o FPE. Quantas vezes o FPE aparece na sua amostra? Quantas vezes o FMG aparece na sua amostra? E aí depois você tenta cruzar isso com o fato de, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Norte, ela publica mais na Abrasco. Eu não vejo, por exemplo, a necessidade dessa informação, porque os autores, na verdade, quando eles vão publicar, eles publicam onde aceitam. Eles mandam e vão tentando. Onde dá certo, onde colar, colou. Então, não é porque a Abrasco publica mais da UFRN, que lá vai ser um centro de pesquisa voltado para a QVT e a Abrasco é especializada nisso. Não, tem outros periódicos que estudam até mais QVT do que esses aí, que foram citados, entende? Então, eu acho que teria mais que rever como você fez as análises. Mas se vocês acharem que tem que mudar, se não, beleza. Eu acho que a minha contribuição maior no trabalho em si é no sentido dessa questão do estado da arte, tá? Eu acho que eu não vejo como uma questão de estado da arte. Eu vejo uma questão de que você delimitou uma amostra e você está caracterizando aquela amostra. Acho que a metodologia está bem feita e esclarecer melhor esses quadros, a sequência que vocês dão. Até mesmo porque tem quadro que você, deixa eu marcar aqui, você fez uma associação que não estava correta. É o artigo número 15. Cadê o 15 aqui? Num dos quadrinhos, você diz que eles são de um tal lugar e quando eu vou buscar, eles são de outros lugares. Então, dá uma revisadazinha nesses quadros aqui, tá? No mais, eu acho que seu trabalho, ele realmente tem uma contribuição. Não é porque o tema é extremamente explorado que ele não mereça uma atenção. Ele merece uma atenção, tá? Até mesmo porque outras pessoas continuam pesquisando sobre QVT. Eu, por exemplo, eu não sabia como é que estava a questão dos estudos de QVT nesses periódicos que você enumerou, porque a gente vai tendo os estudos em várias outras coisas, mas em relação a esses periódicos com essa qualificação da CAPES, eu não tinha um olhar para eles. Então, eu acho que seu estudo, sim, ele tem as suas contribuições. E acho que, para fechar bem adequadamente, você tem que deixar muito claro nas conclusões, eu até coloco essas observações, que tudo aquilo que você está colocando é referente à sua amostra, tá? Referente ao que você observou ali, naquele recorte que você deu, tá? Certo. Coloquei aqui um ponto forte do seu trabalho. É o item 4.3, tendência de estudos futuros. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um trabalho de QVT que tem esse item, a tendência de estudos futuros. E aqui eu até vou adotar isso nos meus trabalhos bibliométricos. Você tenta pegar nos artigos analisados o que eles indicam para estudos futuros e você dá uma compilada, mostrando como aqueles autores ali eles se posicionam e indicam que faltam ser estudados. Eu achei isso muito bacana no trabalho. Certo. Tá bom? Tá ótimo, obrigado, viu? Camila, só deixa eu fazer uma observação. Eu agradeço demais os seus comentários. Eu fui anotando tudo, porque, enfim, depois, caso a gente vá fazer as correções, eu vou adotar o que você comentou. Só uma coisa que eu ia comentar com você, que, para mim, também, eu pensava do mesmo jeito que você, e eu
tive que fazer umas alterações no jeito como eu estava considerando as coisas. Por exemplo, quando a gente ia fazer estudo bibliométrico, a gente pegava 5, 10, 20 anos. E pegava. O que começou a acontecer? Nos eventos, começou a ter aquela pergunta: por que houve esse período selecionado? Qual a justificativa para este período? Então, por isso que a gente voltou até 1990, porque a gente precisava de algum marcador temporal. Eu percebi. Porque eu fiquei pensando, tá, aí a gente pega o trabalho, vamos mandar para o evento. Gente, é batata, sempre, e não é uma pergunta que começou a existir de pouco tempo para cá, ela não era feita há 3 anos atrás. Sim, exatamente. Como começou, que nenhuma outra coisa que começou a acontecer, e me deu um estalo agora, que eu não falei para o Pedro, aí é responsabilidade minha. Todos os resumos, alguém pergunta o seguinte: quais são as implicações práticas para gestores? Que o pessoal está pedindo para botar já no resumo. E a gente não tinha essa demanda há também pouco tempo atrás. Então, parece ter algumas tendências de observações que depois vão para o evento, depois vão para a publicação, que, na medida do possível, a gente tentou acomodar dentro do trabalho, para ficar mais redondinho para trabalhos futuros. Mas muito obrigada, viu, Camila? Obrigada. Eu gosto de trabalhos bibliométricos, Mentira, porque, assim, eu vejo quando eu vou fazer alguma coisa, aí eu pego o trabalho bibliométrico, eu já dou uma papirada nele, eu já tenho um cenário, eu já vejo como é que estão as coisas, até onde parou. Por isso eu fiz essas sugestões de fazer essas inclusões, porque para quem lê, fica muito mais completo quando você depara com o trabalho, entende? Mas, assim, eu não me detive muito na organização das tabelas, porque como eu geralmente eu uso uma outra sequência, a minha cabeça foi dando um nó, assim, eu fui ficando meio atrapalhado, e eu acho que eu vou confundir mais do que ajudar no processo, né? Porque você vê, tem a sua lógica de ver, e tem a minha também de ver. Então, não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, é um olhar que você tem sobre aquela questão ali. Então, aí eu disse, não vou mexer nisso não, porque às vezes você quer contribuir, quer fazer o arroz de um jeito, mas no final é arroz da mesma forma. Então, não é arroz. Então, entendeu? É só perfumaria. Eu digo, não vou, isso aí não... Beleza. É isso, gente. Obrigada, viu? Imagina. Pessoal, agora, Camila, obrigada mesmo. E agora, eu gostaria de convidar a professora Noésia para fazer as suas considerações, suas ponderações. O palco é seu. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer o convite para participar da banca. Fico muito lisonjeada quando um aluno concorda que eu esteja na banca dele, quando um colega lembra que acha que a gente pode, no nosso devaneio, conseguir contribuir de alguma forma, tá? Então, primeiro quero parabenizar, Pedro, pelo seu trabalho. A gente entende bem o que é fazer um TCC, o que é fazer uma dissertação, o que é o nosso enlouquecimento quando a gente faz tese. Aluno fica rindo da nossa cara quando vê a gente ficando doido, porque a gente adoece e fica louca mesmo quando a gente está fazendo a tese. Então, a gente entende, tá? Então, eu só queria colocar num primeiro momento, Pedro, que quando a gente lê o trabalho do aluno, eu acho que essa ideia, o Camilo compactua também, como a Mithier, a gente tenta ler com esse olhar nesse lugar onde vocês se encontram, que é um trabalho de graduação. A gente não lê um trabalho de um aluno de graduação já para encher de pedras achando que é uma tese, não. A gente lê o aluno naquele lugar, um trabalho de graduação. Então, todos os comentários que a gente faz já é pensando nessa possibilidade, porque vocês estão nesse lugar e vocês conseguem abraçar isso, tá bom? E outra colocação que eu gostaria muito, toda e qualquer colocação que a Noésia fizer, quem vai dizer concorda ou não concorda é a sua orientadora chamada Mithier. Se a professora Márcia Mithier falar assim, esquece. A Noésia falou bobagem, não concordo com ela. Você só fecha o olho e vai. O orientador é essa relação que a gente tem. A gente só fala amém e vai. Meu filho, é só isso. Porque se não tem eles para defender a gente não é ninguém nesse mundo, nesse momento, tá? Então, é só com um outro olhar, é com uma outra vertente, com outro momento que a gente leu esse trabalho, né?
que a gente não acompanhou todo o seu processo, e a Mitier acompanhou, então a gente leu o trabalho sem todo aquele olhar contaminado de conhecer todo o seu processo, tá? Então, por isso é importante você ter a opinião dela, esse score dela, concordo, não concordo, faz, esquece, ignora, tá bom? Tá Todo bom. o seu material eu coloquei, eu tenho vício dos balõezinhos, tá? Então, tudo eu marquei balõezinhos, coloquei observações, aquilo que eu achei que não fez sentido, aquilo que fez, aquilo que eu achei que foi uma questão de formatação, aquilo que... E aí eu não fico repetindo. Se eu vi que no seu texto todo teve um problema, eu coloco na primeira vez que ele aparece e falo, isso aparece no texto inteiro, por favor, reveja no documento todo, para poder não ficar aquela coisa fantasiosa, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, quero parabenizar pelo seu trabalho, tá bom? E deixar claro que a nossa intenção é só de contribuição, tá? E o que você achar que não contribuiu, você ignora. E recebe, tá tudo certo. Obrigado. Só para contribuir com uma fala que o Camilo falou, do Walton, o Walton, o primeiro instrumento dele tinha 13, né? 13 indicadores. Quando ele faz uma reavaliação em 1979 e publica um instrumento oficial, foram com 8 indicadores, né? Que não são nem indicadores, são dimensões, com 33 fatores. Só que quando é reavaliado isso para o Brasil, esses fatores foram reduzidos, né? Então, eu senti muita falta dentro do seu trabalho, lá no referencial teórico, aí é só como aporte, como contribuição para você. Ali no referencial teórico seu, eu acho que é muito importante mesmo você resgatar alguns autores que são pilastras na discussão do QVT, né? Que você não pode esquecer de falar sobre eles. Eu vou mandar esses nomes só como forma... Você pode colocar como citação, se você quiser, para não ter que ficar correndo, lendo. Você pode copiar, coloca como citação direta, está tudo certo, só para você não deixar de referenciar, tá? Que são os primeiros autores que discutiram sobre. Que o primeiro é o Walton, que o primeiro estudo dele é 74, onde ele faz essas dimensões. Depois tem o outro estudo, que é o do Heckman e Oldham, que é em 75, depois tem o Wesley, em 79, que é quando o Walton resolve fazer uma reformulação do instrumento dele, e tem do Davis, né, do Effer Davis, em 83, são pilastras de QVT. Acho que você não pode, ali no seu referencial teórico, deixar de falar sobre, tá? Mas, além disso, como o seu foco é brasileiro, tá? Eu acho que cabe você também comentar sobre o estudo do Rocha, em 98, né, que também fundamenta aí um pouquinho. Só estou comentando só para você ficar mais confortável. Essas sugestões eu coloquei todas elas lá no seu trabalho, só para você ficar mais confortável, tá? Eu coloco até alguns artigos, eu tenho PDF, eu estou só sugerindo. Não é para você ficar louco e ir buscar e ler tudo. Eu parto do princípio que quando a gente vem para o TCC, Noésio, eu avalio o TCC pronto. E aí, algumas pequenas considerações, se você quiser levar para um evento, para um periódico, sabe? Aí, algumas pequenas coisinhas você só atualiza para poder colocar no seu TCC, mas o foco é contribuir para você levar para o evento. O Enangrade está aí, ó, pipocando no nosso nariz. Daqui um pouquinho abre para as inscrições. E aí, você pode submeter, né? Para poder você colocar lá. Eu vou fazer umas ponderações gerais, para depois eu fazer algumas considerações. Não vou repetir aquilo que o professor Camilo falou, porque eu acho que ele já foi muito feliz em todas as falas e eu concordo com todas elas, tá? Como o seu foco foi no Brasil, eu senti muita falta de você trabalhar o Silvio Roberto Stefano. Ele é uma referência na área de QVT no Brasil. E, como você falou que o grande foco está lá no norte, é por causa dos periódicos que você falou, aí leva a essa distorção de viés. Hoje, o maior centro de referência e influência que a gente tem em QVT no Brasil é a professora Ana Cristina Limon de França. Ela é a maior influência e referência, tá? Que ela está lá na USP, né? Não está lá no norte. E o norte, quase todos os artigos referenciam ela. Aí agora, falando nesse ponto, uma sugestão que eu te dou, só porque você teve
Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tive a infelicidade de colocar essa palavra para essa professora vir colocar esse negócio, né? Você colocou lá num quadro o nome mapa. Você coloca no quadro abaixo tem um mapa das dimensões do QVT. Se não me engano, é esse o título que você coloca. Aí eu coloquei no balãozinho assim, Pedro, você não fez mapa, você fez quadro. Mapa é outra coisa. Mas agora eu vou te dar a sugestão que eu coloquei lá para você entender. Mas se você quiser colocar um mapa para agregar ali, porque você foca tanto na palavra-chave, nas palavras-chave, ao invés de você colocar aquele texto cheio de palavras-chave, você colocar uma imagem um pouco mais robusta, e eu coloco um link lá como sugestão. Se você tiver dúvida depois, eu posso te dar umas orientações como fazer, mas eu acho que a Mitias também sabe, que é utilizar o Voz Viewer. Ele é um software extremamente intuitivo, e basta você baixar esses artigos seus, estou falando para você em outra base, não. Baixa esses artigos seus, joga lá dentro a base, e você manda ele fazer a nuvem de palavras-chave. E aí você pode perguntar, inclusive, dentro desses artigos, dessa base sua, qual autor é mais referenciado? Ele também mostra, ele faz a rede, qual autor com bolinha maior, qual autor que publicou mais, qual publicou menos, quem publicou com quem seguiu quem citou quem. Ele te dá a planilha prontinha com um índice de porcentagem. Tal autor foi citado tantas vezes desses 21 artigos, sabe? Então, ele já te dá isso de graça. Você só joga lá e vai ali, manda ele gerar e gera. Você baixa, copia e cola. Né? Então, ele fica mais... eu não sei, ele só vai encher um pouquinho, ele vai tirar menos essa quantidade de quadro. Só quadro, e vai ficar um pouco mais... as pessoas vão entender mais o que você escreveu. Só sugestão, tudo sugestão só, tá? Então, essa é uma primeira colocação que eu queria fazer para você. Agora, eu vou falar algumas coisas que eu anotei no seu trabalho e que você vai receber com um monte de balãozinhos lá. Qualquer um eu me coloco inteiramente à disposição. A professora Mitias sabe disso, que aqui não tem dia nem hora. Se ela estiver no seu trabalho às 11 horas da noite e falar, Noésia, me socorre agora, a gente socorre, porque que a professora, a gente entende o horário que a gente dorme, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Eu concordo com o resumo que o professor Camilo colocou. Não vou me prender a questões de formatação, tá? Eu acho que o seu trabalho ele necessita muito de uma revisão de português, tá? A sua introdução ela ficou ali até um certo ponto bem escrita. Aí a gente tem, sabe quando chega aquela hora que parece que a gente cansa? É igual na tese que o Camilo e a Mitia vai entender. Chega uma hora que a gente quer ver qualquer coisa, menos tese. Se alguém convidar para a gente lavar uma bacia de roupa, é um convite melhor do que pedir para a gente falar da tese. Entende assim? Então, a gente entende que chega uma hora que nem a gente consegue mais ler. Então, pede para o professor fazer uma correção, que tem diversos momentos, você coloca ponto onde não precisa, vírgula onde não precisa, e você se perde na linha do raciocínio, coloca que demais, coloca nosso demais, aí perde o que você estava escrevendo. Então, é muito importante você passar por um professor de português. Na sua introdução, você coloca algumas partes que são muito interessantes, mas que elas já são regulamentares, como, por exemplo, ali no segundo parágrafo da introdução, quando você fala que... Cadê? Deixa eu ver, colocar. Quando você fala que no século XVI e XVII, as pessoas tinham jornadas de trabalho de 16 horas diárias. Concorda que não foi o Pedro que foi lá, pesquisou, levantou essa informação? Pedro leu isso de algum lugar, então coloca ali. Tá? Quando você fala o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, também faltou a citação de onde o Pedro leu essa informação. Tá? Então, isso é muito importante você rever. Quando você coloca nos seus objetivos, agora aqui é uma sugestão. O que você coloca como objetivo não necessariamente é o que você mostra lá nos seus resultados. Eu vou te dar um exemplo. O seu primeiro objetivo é quais abordagens de pesquisas mais comumente foram adotadas. Você só colocou um quadro onde coloca o que é qual e quant, mas você não abordou mais muito sobre isso.
E além das abordagens, tem aquilo que se desdobra das abordagens. Além de quanti-quali, o que foi estudo empírico, o que não foi empírico, o que foi estudo de caso, o que foi entrevista e o que não foi. Então, aprofunda isso um pouco mais, não vai te dar trabalho, isso para um periódico, tá? Para o TCC, esquece. Porque lá no seu artigo, você vai na parte da metodologia apenas do artigo, rapidinho você só recorta. Foi quanti, foi quali, foi entrevista, ele entrevistou 5 pessoas, ele fez entrevista estruturada, semi-estruturada, foi online, foi presencial, foi gravado, não foi gravado, foi de tantos minutos. Entende? Você já tem estudo lá, sabe? Então, essa parte eu senti falta. Quando você coloca identificar-se a constituição de centro de pesquisas, que é o seu quarto objetivo. Eu não consegui encontrar, pode ser falha minha na leitura, tá? Eu li 2 vezes, eu não encontrei se você conseguiu responder dizendo se tem ou se não tem, tá? Mas eu não encontrei essa resposta na sua amostra, tá? Então, se você não encontrou isso nos seus artigos, você só retira esse objetivo aqui que não prejudique nada. Só elimina ele, tá? E depois você coloca analisar as propostas de estudos futuros. Isso foi o que você colocou como objetivo. Só que eu sugiro você colocar outros que você abordou lá. Você colocou quais são as palavras-chave. Gente, eu preciso da minha colinha, tá? Você colocou lá quais são as palavras-chave mais utilizadas, você colocou quais são os periódicos que mais publicaram, você colocou quais são as classificações mais utilizadas. Então, acho que cabe você colocar aqui, porque você teve resposta e não era um foco aqui, tá? Então, só alinha esse início com o final lá, tá bom? Tem uma outra cadê? Acho que não é aqui não, acho que é no referencial teórico. É tanto balãozinho que até a pessoa se perde dos balãozinhos, desculpa. Ali na página 6, você coloca assim, ó, e aí é só para você prestar atenção nisso. Você faz referência, aí quando você fala a questão da justificação da evolução dos estudos, quando você fala da questão do QVT no Brasil em 1990 e você coloca a norma na NR17, tá? Aí você coloca que as diretrizes norteiam um programa de ação de QVT. Qual programa é esse? Fala um pouco que programa é esse, nem que seja uma nota ali de rodapé. É importante você colocar. Só por que eu estou dizendo? Porque aí logo você coloca, no intuito de promover saúde ocupacional aos profissionais atuantes do órgão. Aí oi, qual órgão? Porque quando a gente vê isso, dá a sensação de que fala assim, poxa, ele copiou isso aqui de algum artigo e jogou aqui. Entende? Então, não, só coloca claro qual é esse programa e essa NR, ela regulamenta o que exatamente? Tá? Para ficar coerente essa questão, tá bom? Depois. Tá. O último, e aí você fecha a sua introdução com uma frase que é quase como se você estivesse repetindo o seu objetivo. A minha sugestão foi para você esquecer ele, por quê? Você começa a palavra falando que o problema de pesquisa estabelecido. Então, aqui ou você resgataria o problema que se constitui em torno do assunto, que mostra tão relevante a questão da pesquisa do QVT, ou então você fala qual é a sua pergunta de pesquisa, né? Como eu acho que nenhum desses 2 momentos era o que você pensou, então eu sugiro aqui você apenas fazer um parágrafo de fechamento do que se apresenta o seu artigo, tá? O seu TCC aqui. O que apresentou a introdução e o que se sucede, o que se segue depois disso. Referencial teórico, análise dos dados e assim por diante. Só para mostrar a estrutura do que você fez. Foi só uma sugestão que a minha tia disse se ela concorda ou não concorda. Bom, quando eu coloquei aqui na qualidade de vida, eu coloquei o balãozinho, já expliquei, né? Eu senti muita falta dos autores de base para você trazer aqui. Esses autores de base, eles são até muito mais importantes, tá? Do que o estudo de motivação que você traz, tá? Então, eu senti falta que você trouxesse eles aqui, eu já coloquei as sugestões. E uma coisa que eu senti falta nesse referencial teórico é você dar uma estrutura nela, tá, Pedro? Eu acho que os parágrafos não estão na ordem lógica do raciocínio. Porque quando você lê, você entende, eu entendi o que você queria dizer.
mas é um parágrafo, depois vem o outro, depois vem o outro que ele encaixaria melhor antes, e esse encaixaria melhor depois. Então, só dá uma lida para poder ficar uma linha sequencial de raciocínio. O que é EVT, quando originou, qual é a pilastra dela, quais são as dimensões, por que ela é importante, e você fecha dizendo qual é a relação dela com o impacto no trabalho, porque o seu próximo capítulo é exatamente essa questão do impacto no trabalho. Tá? Só como uma sugestão que eu coloquei esse balãozinho ali. E aí eu até fui colocando essas colocações para você e pensando nesse alinhamento, tá? Cadê? Depois, quando você fala das implicações da saúde no trabalho, essa é uma parte que eu acho que cabe você mesmo dar uma lida para corrigir algumas questões, porque você coloca algumas palavras repetidas e que, às vezes, a gente tem que ler mais de uma vez para entender o que o Pedro queria escrever, né? E aí eu tenho esse exercício, eu fui tirando, por exemplo, palavra, por exemplo, eu retirei todas, a palavra nosso que vem demais, eu tirei todas, porque para poder ter uma ideia do que você estava querendo dizer, sabe? Então, eu entendi, mas ela precisa de um refinamento aqui, tá? Precisa de algumas informações que são bem pontuais, que você necessita trazer de onde você trouxe essa informação, tá? Quando você fala que QVT, ela é discutida em diversas atividades nas indústrias, para adequação de posto de trabalho, e esse parágrafo ficou solto aqui, com referência nenhuma, então só faz isso de uma forma mais adequada, tá? Mais retilínea, mais fluida, assim, tá? Aqui tem uma parte que você fala assim, ó, vamos, deixa eu achar. Não é isso daqui. Aqui. Quando você faz citação da Constituição, quando a gente fala de CLT, é importante você trazer a conceituação correta dela, tá? Consolidação das leis de trabalho, tá? Além só da sigla, porque não é todo mundo que entende CLT, e tem CLT em outras diminuições de palavras, tá? Então, só para a pessoa entender bem que você está falando dos direitos do profissional, tá? E quando você fala de Constituição, algumas pessoas reduzem em Constituição de 1988, mas por ser um TCC, coloca o nome completo, tá? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Pode colocar isso em rodapé, se você quiser, tá? Mas essa é para a pessoa entender. Só que aí na frente você coloca inciso 15 e coloca 15 de novo. Você coloca 15 em romano e coloca 15 normal. Então, eu não sei se foi um erro de digitação ou se você queria dizer alguma linha, alguma coisa a mais. Eu só pediria que você verificasse para você colocar isso aqui. E aí, a minha maior preocupação é no próximo parágrafo, quando você coloca: existe uma urgência de limitação de jornada de trabalho. Aí eu falei assim, Pedro, cuidado, essa regulamentação já tem, de quantidade de horas permitidas diárias, semanal, mensal, né? Até porque é com base nisso que tem o estabelecimento máximo de 2 horas diárias de trabalho, mais do que 2 horas, a empresa é obrigada a pagar hora extra adicional, ou então ela paga multa, ou então ela pode reverter isso em horas de descanso, né? Banco de horas. Então, eu fiz uma sugestão para você reler essa frase aqui, para você tentar colocar ela, porque talvez não era bem essa ideia do que você estava querendo dizer, mas era um outro sentido que você estava querendo dizer, dizendo, olha, existe a lei regulamentadora e ninguém respeita. Um exemplo, tá, que eu estou dando. As pessoas têm que trabalhar 8 horas com 2 extras no máximo, mas as pessoas estão trabalhando 12, 14, 16, como lá no século XVIII, XIX. Entende? Como os motoristas de aplicativo, esses trabalhos externos e informais. Tem gente trabalhando 18 horas direto. Entende? Tá? Então, eu imagino que é isso que você queria dizer. A urgência de se observar isso que está extrapolando e ignorando a lei. É isso que você queria dizer? Isso. Então, só reescreve para ficar isso entendido ali, tá? Esse parágrafo que eu estou falando, ele está na página 10, é o segundo parágrafo depois da sua citação do artigo 62. Mas eu coloquei um balãozinho para te chamar a atenção, para você pensar com carinho nele, tá? Tá bom.
Ah, e aí uma outra coisa que eu queria que você... Eu acho que também foi questão só de aquela pressa na hora de escrever. Ali no finalzinho dessa página 10, calma. É porque eu tirei as linhas. É da página 10. Você coloca assim, que as horas extras foram criadas com o objetivo de resguardar a saúde do trabalhador. Eu falei assim, bom, acho que o Pedro, ele pensou alguma coisa e na hora de digitar rápido, ficou faltando alguma palavra ali, porque você está mencionando a Lei 12.619 de 2012. Então, dá uma lidinha e reescreve o que você queria dizer. Eu não sei se você queria dizer se essa lei foi criada e algum artigo, algum inciso dentro dela é para proteger sobre a exploração das horas extras em demasia, porque a hora extra a mais é bom para o bolso, para quem precisa, para pagar a conta de água e energia, comida, mas, na verdade, prejudica a saúde do trabalhador, né? Adoece mentalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu acho que talvez seja isso que você queria dizer. Esse é um caso específico dos motoristas, né? Porque antes dessa lei de 2012 não tinha esse controle de trabalho externo para motoristas de caminhão, né? Aí, trazer essa parte que a minha vivência no dia a dia é essa. Aí eu falei, eu quero colocar, falei com o professor, entendeu? Ah, ótimo. Então é isso mesmo, né, que você queria dizer. É isso que eu queria dizer. É sobre esse tema de... Ele trabalhava 16 horas, 14 horas por dia, um motorista antes dessa lei. Depois de 2012 passou a controlar. Exatamente. Então, só reescreve isso para poder as pessoas entenderem bem qual é a crítica que você está fazendo. Qual que é o grande... aquilo que você está chamando a atenção, do cuidado com essas pessoas. Até porque é esse cenário de horas em demasia de trabalho nas estradas, com o uso de medicamento para conseguir ficar acordado, e ele não faz isso porque ele quer, porque a empresa força e dá um horário muito pequeno para ele fazer aquele trajeto. Então, ele não tem outra alternativa. E aí acaba que, além de fazer mal para a saúde dele, ele fica viciado com os comprimidos, ainda pode sofrer acidente, pode morrer. E colocar outras pessoas em risco. Exatamente. Então, só reescreve esse parágrafo, tá? Tá bom, tá bom. Bom, acho que pontualmente nessa parte do referencial teórico, é isso que eu queria colocar para você pensar melhor, tá? Para você alinhar suas falas. E aí, aqui, quando você fala no finalzinho, quando você entra na 11, onde você vem falando das dimensões do ambiente de trabalho saudável defendido pela Organização Mundial da Saúde, né? É muito interessante você trazer isso, mas ele caiu de paraquedas isso daqui. Você não fez nenhuma conexão com os seus assuntos anteriores, nem com a sua temática, e esse assunto ele é muito importante para ele cair do nada, inclusive sem você ter nenhum fechamento adequado no final. Você só caiu, falou mais ou menos e deixou por ali, tá? Então, faz essa amarração, que isso aqui é importantíssimo pelo que você pretendia, tá bom? Tá bom. Bom, aí das dimensões de QVT eu já comentei com você. Se a Mitier concordar, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tenho essas referências para passar para vocês, inclusive com o instrumento do alto, se você quiser fazer a citação das dimensões. Se você colocou o título Dimensões do QVT, você tem que chegar nas dimensões do QVT. Seja as internacionais, e que são as mais seguidas, que o Walton ainda permanece, por mais que é o mais criticado, mas ainda permanece o instrumento mais utilizado. Tá? Inclusive, nossa, deu um branco agora a professora da UNB, Camilo, que pesquisa QVT e saúde no trabalho. Puxa, eu juro que deu um branco, calma, até o final da... Magnólia. Exatamente, Magnólia. Então, dentro do Walton, que ela faz uma adequação específica para o Brasil, e eu acho que cabe você trazer ela, já que você foca nas publicações do Brasil, tá? Bom, então eram essas as minhas considerações. A minha sugestão na sua metodologia é que você fale que você não fez um recorte de revistas brasileiras A1, A2 e B1, porque nós temos uma quantidade muito maior do que só essas que você colocou. Mas coloca que o seu recorte foi específico dessas. E aí você não precisa justificar. Eu quis pesquisar as publicações da RAI, ponto. Por quê? Porque eu quis. Né? Como tem um exemplo, se você quiser, eu tenho um artigo que eu baixei ele só caso você tivesse interesse, para você ver como
como que a pessoa fez, né? Ele fez um artigo especificamente das publicações na CAPES e na SPEL. Por quê? Porque quis. Como tem uma outra publicação que fez dos 30 anos esqueci da revista agora, uma revista de psicologia. Entende? Então, é a sua justificativa. Eu escolhi tais periódicos brasileiros, que um é A1, você pode colocar na frente, RAI, A1, um exemplo, tá? Não sei o quê, B2. Você coloca entre parênteses na frente do periódico, só a classificação dela. E pronto. Sabe? Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, essa era a minha sugestão na sua metodologia para você tirar a questão de que você fez o recorte de classificação, né? Mas que você fez a escolha do periódico mesmo. Até porque isso é importante, eu vou te dizer por quê. Aí o Camilo trouxe uma fala muito legal para eu dizer para você. Porque se você falar que você escolheu fazer um recorte por todas as brasileiras, os periódicos nacionais, A1, A2 e B1, se você mandar isso para um evento, ou mesmo para algum periódico, eles vão devolver na hora e vai falar para você assim, a sua pesquisa não existe. Por quê? Porque se você pegar só no SPEL e jogar lá, ela vai dar 93 artigos de QVT. Se você jogar na CAPES de tese, aí o Camilo trouxe essa informação, que foi muito interessante, né? A maioria desses artigos são derivados de tese. Se você jogar lá na CAPES, verificar teses e dissertações que teve o foco em QVT, são 408. Só de 90 para cá, que é o período, inclusive, que você fez. Então, assim, é por isso que eu sugiro, essa é a minha justificativa, porque eu sugiro que você não fale que você fez um recorte de todos, A1, A2, B1 e B2, tá? Porque senão você pode cair nesse número. E aí algum avaliador, né, que pode ser o Camilo, fala assim, eu quero que você reformule com base atual, correta, que tem mais de 500 artigos. Aí você vai ficar 3 anos refazendo o seu artigo para publicar. Então, já deixa claro qual é o periódico que você quer. Eu fiz nesse. Então, nessa minha base de dados, eu encontrei 21 artigos. Entende? Tá? Noésia, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida, porque a situação é exatamente a mesma que eu descrevi para o Camilo. Também já ouvi críticas, de novo, em evento, porque você escolheu esse. Por isso que eu falei para o Pedro, pelo sim, pelo não, vamos escolher quadriênio, essa faixa. Olha, pensando, se você... na verdade, em blindar mesmo, sabe? Então, eu concordo com você, mas, de novo, foi uma precaução extra que eu tomei por causa da justificativa que iriam solicitar. Eu posso te dar uma sugestão. Pode falar primeiro, Camila. Nesse caso, eu também concordo com a Noésia quando ela coloca, porque se a gente for ver, A1 tem mais. E eu também fico pensando o que você está dizendo, Miti, eu colocaria assim, para atender o que eles pedem, né, nas publicações, que foquei nessa e nessa revista por serem A1, e aí eu pego lá de dentro do editorial da revista, aí nesse caso teria que pensar antes, o porquê daquela revista. Aí vamos supor que qualidade de vida no trabalho é um tema que ele tem ali um laço com a questão da saúde muito forte, aí a gente pode dizer que esse periódico é um periódico que se destina a isso e isso com mais ênfase e tal, aí defender a ideia de ter pesquisa, aí ele teria que ser muito representativo, sabe, assim, de dizer assim, eu peguei nesse periódico porque, esse aqui é o suprassumo. Aí, nesse caso, eu acho que não teria questionamentos, né? Eu entendi, eu estou tentando juntar os dois pensamentos aqui. E aí, e aí eu acho que você já tem os dados, que você já tem a linha editorial das revistas aqui no seu trabalho. Você pode usar isso como argumento. Por exemplo, só que você usou a Revista de Ciências da Administração. Da RCA, ela não é mais representativa do que a RAC, a Revista de Administração Contemporânea, né? Mas a RAI, uma justificativa é que da administração de empresas, ela é a revista brasileira que mais publica artigos de peso, né, Camila? Então, esse poderia ser um argumento, né?
A EBAP também, na linha de administração de empresa, administração pública, é a revista de maior referência que tem hoje de publicação, seja de qualquer tema, é a EBAP, né? Então, também seria uma justificativa. Agora, dessas revistas que você colocou, tem outras que elas já são um pouco questionáveis, como a READ, né? Que é a Revista Eletrônica de Administração. Tem diversas críticas sobre ela, sobre a validade dos dados, sobre a idoneidade das informações, enfim. Nossa, mas eu acho sabia. que, para justificar, eu acho que você poderia subir na pilastra daquilo que é bom. Por que eu escolhi tal e tal periódico? Da administração, a RAI, por ser o periódico de maior representatividade no Brasil para publicação, a EBAP da administração pública, entende? Aí você explica em cima destas, como argumento. É uma alternativa que eu vejo, assim. Não sei o que vocês pensam sobre. Agora... eu concordo com o seu posicionamento inicial. Eu só pensei mesmo em tentar blindar quanto, né, a possíveis questionamentos quanto a isso também, entendeu? Mas faz mais sentido o jeito como você pensa de fato. Só que, sabe, quando você fala, ai, meu Deus... Só que aí, quando for para o periódico, eles falaram assim, justifica mais. Ok, aí a gente tem tempo. Aí, se vocês precisarem de ajuda, a gente tem tempo para ajudar. Aí insere mais os artigos, mais outras discussões. Entende? E também porque a gente nunca vai garantir que o recorte que a gente dá vai ser sempre aceito por quem avalia, principalmente quando é avaliado às cegas. Porque dependendo da formação da pessoa, eu já tive até questionamentos uma vez, não numa revista, tá? Tipo assim, por que tal coisa da psicologia fazia parte do cenário da administração de boi? A pessoa não sabe disso, era tão evidente, mas eu tive que dizer que aquilo ali existia, sabe? Eu digo, oxê, você não conhece as 3 áreas que a psicologia é dividida, entendeu? Mas, enfim, é no outro contexto. Então, a gente nunca vai ter uma certeza, e aí, eu concordo com a Noésia, você refaz, coloca, e quando for devolvido, você justifica. Né? Aí tem tempo para fazer isso. E uma outra sugestão, aproveitando o gancho do Camilo, o meu artigo, o ano passado, eu mandei para o Enampad, e o avaliador, sabe qual foi uma crítica que ele colocou? Que ele não concordava porque que eu tinha feito Grounded. Por que eu fiz Grounded? Ele tem que discutir isso? Ele não entendia que Grounded caberia na área da administração. Oi? Ai, meu Deus. Entende? Então, assim, essas coisas acontecem, sabe, Mitier? Então, lamento. Essa é uma coisa que não tem como eu mudar. Não tem como eu mudar minha tese, não tem como eu mudar minha pesquisa, minha metodologia adotada. Então, reprovou, passou. Vou mandar de novo e vou continuar mandando até passar. Enfim. Então, assim, essa é uma consideração que eu queria fazer. Outra consideração está na forma da estruturação. Quando você fala sobre a questão do quadro de distribuição de revista que tem mais publicação, você fez adequado, aquelas que tem mais artigo para menos artigos. Mas, quando você chega ali, cadê? Eu estou tentando chegar lá onde eu estou querendo, gente, calma, muita calma nessa hora. Na página 26, ali onde você fala dos métodos, ficou tudo muito misturado. Veio quant, qual, depois quant de novo, depois descritivo de novo, depois... Então, assim, coloca numa linha, um exemplo, tá? Pode ser por ordem alfabética. Os bibliográficos primeiro, depois o descritivo, depois os qualitativos, depois os quantitativos, porque o seu foco ali é falar da metodologia, entende? Então, só para poder ficar isso ali alinhado. Quando você fala... Cadê? Tem um outro aqui que eu coloquei. Cadê? Bom, eu queria fazer uma outra... Era só uma pergunta para te sugerir, mas... você fala muito no seu ponto 4.3, objetivos. E ali você está falando do objeto de pesquisa. Você fala objeto uma vez e todas as outras vezes você fala objetivo. E aí eu coloquei lá para você rever isso, tá? Porque eu vi que foi literalmente só erro de digitação, sem problema nenhum, tá bom? Tá. Cadê? Calma. Acho que... E Pode quando falar, você Camilo. olhar na tabelinha, quando aquela revista que ela citou, a RAI, toda vez que a gente digita, ela fica ECA. Aquilo Fica era. Era.
Era. Quando apareceu era, lá na hora já marquei, acredito Já que seja vi. Rai. É o corretor. Uhum. Bom, tem uma parte ali que eu acho que também foi falha de leitura, no finalzinho, antes das conclusões, você colocou que é notável, em 57% dos estudos não fazem nenhuma recomendação de trabalhos futuros, né? Aí você coloca estudos XYZ dispostos no quadro XX. Aí eu falei, bom, aonde é mesmo que está o seu quadro XX? Que eu não encontrei. Foi só uma brincadeira para você rir um pouco, né? Acho que é isso. Aí eu faço umas sugestões na sua conclusão para você rever ali a ordem, né? Porque você não deixa muito claro que os seus objetivos foram respondidos. Acho que é isso. Se eu esqueci de perguntar ou comentar alguma coisa importante, está no balãozinho, não precisa se preocupar. Peço desculpa pelo o delongamento da fala aqui da pessoa, a pessoa fala demais. Eu acho que no mais, eu acho que é isso. E aí, reveja com carinho as suas formatações, tá? Todas as suas tabelas também estão fora dos esquadros. Acho que é isso, gente. No mais, quero parabenizar de novo pela sua pesquisa, evidenciar a importância de você adequar os objetivos com o resultado que você encontrou, porque lá na introdução, lá como objetivo, você coloca aqui verificar a abordagem, instituição, pesquisadoras, período e centros de pesquisa e estudos futuros, né? E aí você não conseguiu alcançar todos, mas, entanto, você acrescentou outros que não está lá. Então, só readequa isso e não esquece. A pessoa só lê o seu artigo se ela lê o resumo. Eu acho que é importante. Aonde o povo vai, corre para a conclusão. O que é? O que ele encontrou de resultado. E aí, lá na conclusão, é importante você retomar os seus objetivos, dizer bem resumidamente qual foi o resultado que você encontrou, colocar quais foram as limitações que você teve para executar a sua pesquisa e quais são as suas pretensões futuras de pesquisa, seja na continuidade desta ou de outras. E, no mais, eu só tenho a agradecer toda a oportunidade. Eu que agradeço. Tem uma coisa importante que a professora Noésia falou no início do discurso dela, Pedro, é assim, não fica triste com essas considerações, porque, na verdade, eu, a professora Miti e a professora Noésia, a gente vive isso 24 horas por dia. Então, essas informações, isso já está muito na cabeça da gente. A gente já fez de TCC de mestrado, que é um TCC também, né, uma dissertação, de doutorado, enfim. Então, a gente já está muito maturado nesse processo. E você tem que ver que é um trabalho seu, que é inicial, que você está começando, que você já deu uma forma, que você já manuseou dados, que isso é o que é importante, sabe? Você está saindo de uma graduação com uma noção de pesquisa. Os acertos, quando nós três, eu, a professora Noésia, a professora Mitia, vamos para a banca, que outros avaliam a gente, é do mesmo jeito. Por que você não viu isso? Por que você não viu aquilo? Por que você não fez não sei o quê? Por que você não colocou? É a mesma coisa, tá? Então, não fica triste não, tá bom? Isso é a parte da academia, é isso para trazer as melhorias, tá? Tranquilo. Eu quero agradecer muito vocês, viu, pela paciência comigo. Eu que teve total paciência em me ajudar a fazer tudo. Agradecer a Deus e a vocês, minha família, meus amigos, por chegar até aqui. Estou muito feliz de estar aqui, vou consertar o trabalho, as fontes que teve, né? Mas agradeço muito, muito mesmo. Só quero deixar um recadinho final. Quando a gente termina a TCC, a gente não fica triste com banca, a gente só vê o que dá para corrigir com o orientador, o que não dá. E sabe o que a gente faz depois do TCC? Toma pinga, cachaça e cerveja para comemorar. Estou terminando. Não, entende? Sabe aquela sensação gostosa de fase concluída? É só isso. Faz uma semana que eu não durmo direito, agora vai dar certo. Vai dar certo. Mitia, obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, Pedro. Então, olha só, agora, o que eu vou pedir para você? Agora, no meu relógio, é 4h37. Eu vou pedir para você sair 5 minutinhos. 5 minutos ou 10, gente? 5. 5, tá ótimo. 5 minutinhos. E daí você volta aqui, tudo bem? Tá bom. Beleza. Agora não dá tempo de você tomar cerveja, não, viu? No máximo, agora dá para você levantar e vai tomar uma água, se esticar. Primeiro, aí eu tomo a cerveja. Muito bem, muito bem. Então, ó, Pedro, até daqui a pouquinho. Tá bom, obrigado. Imagina, até daqui a pouquinho. Pessoal,
Gente, agora deixa eu parar aqui a gravação. E vamos colocar o Pedro na sala. Pedro, você tá aí? Pronto. Peraí. Oi, Pedro. Oi. Oi, Pedro, tudo jóia? Tomou uma aguinha, se esticou? Foram os 13 minutos mais longos da minha vida. Ô, Pedro, olha só, nós conversamos, discutimos, seu trabalho, ele tem muitas qualidades, tem pontos de correção, tem, só que você tem uma correção que pegou um trabalho do nada, um trabalho bibliométrico, que dá um trabalho danado, você se empenhou muito e fez a coisa acontecer. Então, nós conversamos e nós chegamos a uma nota para você. Então, primeiro, sim, você está aprovado, tá? Graças a Deus. Pode tomar cachaça hoje, viu? Você está aprovado. Então, assim, Ade, fica com o coração em paz, sabe? Eu acho que você, graças a Deus, está encerrando essa fase da sua vida, vai poder fazer suas coisas. E nós conversamos e chegamos a uma nota para o seu trabalho, tá? A sua nota é 8,5. Eu acho que eu vou mexer em algumas coisas, iremos mexer em algumas coisas, o trabalho vai ficar, ó, joinha, vai ficar ainda melhor do que já está. E eu acho que é uma excelente nota, sabe? Reflete o seu esforço, o seu trabalho, a sua superação, porque eu tenho plena consciência do quanto foi difícil para você fazer esse trabalho. Você passou muito, eu sei. Eu só tenho a te parabenizar, Pedro. Você é um estudante muito dedicado, uma pessoa cuidadosa, criteriosa, gentil. Eu só vejo coisas boas para o seu futuro, sabe? Fico muito feliz por isso, muito. Só agradecer a vocês, agradecer de todas as formas possíveis. Muito feliz mesmo, eu estou. E ações da professora Noésia. Como é que é? Não entendi, falhou. Suas recomendações. Tomar uma cerveja. Exatamente. Olha, gente... Desculpa, mentira. Não, imagina, mas não, pode falar. Olha, Pedro, eu desejo para você muito sucesso na sua vida. Que Deus abençoe muito tudo que virá, tudo que é seu, que tem que vir para te trazer felicidade, que Deus mande assim com muita gentileza, em dobro, e que tudo que você sonha você consiga, tá? Eu acho que você tem que ver que essa é uma fase que está se encerrando para começar uma outra muito melhor, né? Você é jovem, inteligente, esforçado. Obrigado. E vai ter um futuro brilhante, eu tenho certeza disso. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Pedro, parabéns, desejo muito sucesso no ciclo que se encerra, né? Já terminou as disciplinas todas também? Já terminei tudo, só falta entregar os 3. Muito bom, perfeito. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Veja como se vão incorporar ou não as modificações. Publiquem o trabalho, porque acho que ele também tem potencial para publicação, tá? E muito sucesso. E siga em frente. Parabéns, viu? Agradecer muito vocês, viu? Muito mesmo. Tem só agradecer. Pedro, eu agradeço demais, né, por ter tido você como orientado. Você é uma pessoa muito bacana, muito especial. Todos os elogios que a Noésia e o Camilo te fizeram, eu só tenho a concordar e acrescentar outros tantos, né? E meus parabéns, Pedro. Agora você é um administrador, só falta o canudo. Muito obrigado. E olha, palavras. E Pedro, olha, então, muita felicidade, muito sucesso, vai descansar. Assim que você lá voltar do concerto, a gente se fala. Ele deve voltar na segunda. Eu esqueci que o seu celular tinha dado problema, eu mandei mensagem hoje, eu falei, tem que mandar no e-mail, porque eu tinha esquecido. O bichinho, pelo jeito, já era, eu vou ter que comprar outro. Mas olha, Pedro, agora, um peso a menos na sua cabeça, vai passear, vai curtir a vida, vai fazer suas coisinhas, tá? Muito obrigado. Meus parabéns, tá? Eu posso tirar um print aqui da tela? Pode. Nossa senhora, eu com a minha cara feia, calma, me dê calma nessa hora. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Pelo amor de Deus, dei um chifrinho aqui, ó. Agradecer e vou tirar a foto.
tá ótimo. Ah, muito bem. Deu certo? Conseguiu Deu fazer os certo. prints? Ah, muito bem. Ah, Pedro, que bom que você fez, e que bom mesmo. Depois você me manda lá, tá? Que eu pego mais tarde. Muito obrigado, viu? Imagina. Ó, gente, muito obrigada, Noésia. Muito obrigada, Pedro. Obrigada mesmo. Se cuidem, tá? Bom, Muito obrigado. tchau, Tudo de bom gente. para Tchau, vocês. professores. Tchau, fiquem com Tchau, Deus. gente. Um Até abraço. a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, até. tchau.